Sabe quando a gente olha para um produto super complexo, tipo um carro ou um celular ali, prontinho na prateleira? Parece que ele simplesmente apareceu lá como mágica. Mas por trás dessa simplicidade existe um universo de caos. Um caos controlado. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Como as coisas são feitas de verdade. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Hoje em dia, com tanta tecnologia, com gerentes tendo acesso a um mar de informações, por que a produção perfeita ainda parece tão distante? Por que as coisas ainda dão errado, com atrasos, produtos com defeito e até prateleiras vazias? Para entender isso, a gente precisa montar o que eu chamo de quebra-cabeça da produção. E a primeira peça desse quebra-cabeça é entender por que só ter a informação na mão muitas vezes não basta. Imagina só o painel de um gerente de produção. Ele tem tudo ali. Sabe quanto tempo cada etapa leva, quando a matéria-prima vai chegar, qual é o orçamento, tem até a data que prometeu entregar para o cliente e uma previsão de quantas pessoas vão querer comprar. Olhando assim, parece uma receita de bolo, né? Tudo sob controle. Mas essa é só a ilusão da simplicidade, porque a realidade é bem mais complicada. E o primeiro grande obstáculo é um problema de escala. Essa é a primeira camada de complexidade. E ela está no número de peças. Um número que a maioria de nós nem faz ideia de quão gigante ele é. Pensa só num carro popular, desses que a gente vê todo dia na rua. Ele tem, em média, 50 mil componentes. Isso mesmo, 50 mil peças diferentes que precisam ser compradas, entregues e montadas na hora certa, na ordem certa. É surreal. E se 50 mil já parece uma loucura, um avião eleva esse jogo para outro nível. São cerca de 100 mil componentes. A complexidade aqui não só dobra, ela explode. Mas o buraco é mais embaixo. Não é só contar as peças. Para cada uma daquelas dezenas de milhares de pecinhas, existe uma verdadeira avalanche de decisões a serem tomadas. E é aí que o bicho pega. Para cada parafuso, para cada chip, a gente tem que decidir. Compra do fornecedor mais barato, que talvez atrase, ou do mais pontual, que é mais caro, pede para entregar todo dia ou uma vez por mês. E a qualidade? E o preço máximo? E onde a gente vai guardar tudo isso? Não tem resposta fácil. Olha só esse dilema clássico. Se o fornecedor entrega todo dia, ótimo, não precisa de um galpão gigante para estocar. Mas a logística para receber coisa nova todo santo dia é uma loucura. Agora, se a entrega é mensal, a logística fica tranquila, mas aí precisa de um armazém imenso. Cada escolha é uma troca, um equilíbrio delicado entre custo e agilidade. E como se tudo isso já não fosse complicado o suficiente, todas essas decisões são espremidas por uma pressão que vem de fora, uma pressão implacável: o custo. A realidade é dura. Não adianta nada fazer o melhor carro popular do mundo se ele vai custar R$ 150 mil. Ninguém vai comprar. O mercado impõe um limite, um custo-alvo, e toda a produção tem que se virar para caber dentro daquele número. Isso limita drasticamente as escolhas. Bom, agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. Quem compra? A gente vive na era do quero agora, o que nos leva a um dos maiores desafios de todos: prever o futuro. Já parou para pensar nisso? Ninguém liga para a loja avisando: olha, mês que vem eu passo aí para comprar um celular. As pessoas simplesmente vão lá e compram. Como é que o produto já está ali na caixa esperando? A resposta tem nome: previsão de demanda. E errar nessa previsão é um perigo. É uma faca de dois gumes. Se a empresa acha que vai vender muito e não vende, o estoque encalha, o dinheiro fica parado. Se ela acha que vai vender pouco e a procura é enorme, falta produto, o cliente fica bravo e vai para o concorrente. É um equilíbrio muito, muito delicado. Vamos dar uma olhada num exemplo prático. Aqui a gente tem a venda de um produto nos primeiros 5 meses do ano. Tem um padrão bem claro aqui, né? 250, 300, 250, 300, 250. Seguindo a lógica, o que a gente esperaria para junho? 300, certo? Para continuar a sequência? Parece uma aposta bem segura, mas o mundo real adora uma surpresa. A demanda real em junho foi 870, um salto que ninguém esperava. Isso é o que a gente chama de sazonalidade. Um fator externo, tipo o Dia das Mães ou Black Friday, que vira qualquer previsão de ponta cabeça e cria um verdadeiro pesadelo para o planejamento. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. Como é que se projeta uma fábrica para lidar com isso? Se a fábrica for grande o bastante para produzir 870 unidades, ela vai ficar quase vazia o resto do ano, dando prejuízo. Se ela for pequena,
para a média de 300, como é que se atende esse pico em junho? Esse é o dilema central do planejamento. Então, diante de tantos desafios, escala, 1 milhão de decisões, custos, previsões malucas, como é que as empresas conseguem funcionar? A resposta está numa disciplina inteira, criada especificamente para domar todo esse caos. E o nome dela é Planejamento e Controle da Produção, ou PCP para os íntimos. Não é mágica, não. É um conjunto bem robusto de conceitos, de ferramentas, de técnicas, para conseguir navegar por todas essas dificuldades que a gente acabou de ver. O PCP é quase um canivete suíço. Ele tem ferramentas para ajudar a fazer previsões de demanda mais espertas, para planejar o tamanho da fábrica de um jeito que lide com os picos, para definir a melhor ordem de produzir as coisas para ser mais eficiente e, claro, para gerenciar o estoque, evitando que sobre ou falte produto. No fim das contas, o PCP é essa inteligência invisível que orquestra tudo. É o que faz com que a gente chegue numa loja e encontre exatamente o que estava procurando. É um maestro silencioso por trás da conveniência do nosso dia a dia. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Esse aparelho, mesmo em que essa análise está sendo vista agora, ele é o resultado de um processo absurdamente caótico que foi domado. A pergunta que fica é, qual foi a jornada dele? Que caos foi preciso organizar para que ele chegasse até aqui? Valeu, pessoal! Sabe que uma fábrica de aviões gigante e uma universidade têm em comum? Parece que nada, né? Pois é, mas a resposta está num modelo super simples, que basicamente explica como quase qualquer organização funciona. Hoje, a gente vai desvendar essa ferramenta, e ela pode mudar o jeito de enxergar as coisas ao redor. O nosso ponto de partida é essa frase, que é bem forte. Foi dita por um operário que estava prestes a se aposentar. Pensa nisso. Dedicar 30 anos da vida a uma tarefa sem saber o que, no final das contas, estava ajudando a construir. Essa história deixa a gente com um verdadeiro quebra-cabeça na mão. E a chave para resolver está logo a seguir. Então, a grande pergunta é, o que é esse tal de sistema de produção? E mais, como é que alguém passa uma vida inteira dentro de um sem conseguir enxergar o todo? Parece um mistério, né? Mas a resposta revela uma estrutura que está ali, escondida, conectando tudo, e o mais curioso é que ela é bem mais simples do que a gente imagina. E aqui está a chave, a resposta para tudo isso. Tudo, absolutamente tudo, se resume a 3 etapas. Só isso. Entradas, processo e saídas. Quando a gente entende essa sequência, a complexidade de qualquer empresa, seja uma barraquinha de cachorro-quente ou uma multinacional, começa a fazer total sentido. Ok, vamos dar um nome técnico para a coisa. A definição formal é essa aí. Um sistema de produção é basicamente um conjunto de atividades que pega recursos e transforma uma coisa em outra. Em outras palavras, é onde a mágica acontece. Sabe, é o que transforma uma ideia ou uma matéria-prima em algo real. O mais legal desse modelo é como ele é simples de visualizar. Pensa numa lojinha que só embrulha presentes. As caixas abertas, o papel, a fita, tudo isso são as entradas. O ato de cortar, dobrar, passar a fita e fazer o laço, essa é a transformação. E no final, aqueles presentes lindos, prontinhos, são as saídas. Simples assim. E funciona para tudo. Beleza, agora que a gente já tem o mapa geral, que tal dar um zoom em cada uma dessas 3 partes? Para entender o que são, de fato, as entradas, como é que funciona essa tal de transformação e o que a gente pode considerar como saídas. Vamos começar pelas entradas. Pensa nelas como os ingredientes básicos do sistema, aquilo que vai ser transformado. Pode ser algo físico, claro, como madeira para um marceneiro, mas também pode ser informação, como os dados financeiros para um contador. Ou, e essa parte interessante, pode até ser gente. Numa universidade, por exemplo, os estudantes são as entradas que o sistema vai transformar em profissionais formados. Agora, a gente chega no coração da coisa toda, o processo de transformação. É aqui que o trabalho pesado acontece. Uma das fontes que usamos para esta análise deu um exemplo sensacional. A fuselagem de um avião da Boeing, que parece um charuto de metal chegando na fábrica. E ali ela passa por um monte de etapas, recebe asas, fiação, pintura, até se tornar uma aeronave de verdade. Isso é a transformação em sua forma mais pura. E, finalmente, depois de todo esse processo, a gente tem as saídas, o resultado final que chega para o cliente. Pode ser um produto físico ou um serviço, mas o curioso é que hoje em dia essas duas coisas estão cada vez mais misturadas. A gente não compra só um carro, que é um bem. Muitas vezes, junto vem o plano de manutenção, que é um serviço. É um pacote completo. Certo, agora é a hora da verdade. O momento em que a teoria encontra a prática. Lembra que a gente falou que esse modelo se aplica a quase tudo? Então, vamos ver se é verdade, olhando para alguns exemplos que todo mundo conhece.
E olha só que impressionante. Numa companhia aérea entram passageiros e aviões. O processo é o transporte, e as saídas são os passageiros no seu destino. Numa gráfica, entra papel e tinta. O processo é a impressão e a saída é o material pronto. Até na fábrica de comida congelada, entram alimentos frescos, o processo é cozinhar e congelar, e a saída é a refeição embalada. A lógica é exatamente a mesma para todos. Ok, vamos aprofundar só mais um pouquinho na parte final, nas saídas. Ela se divide em duas grandes categorias, bens e serviços. E entender a diferença entre eles é super importante para saber como um sistema funciona de verdade. As diferenças são bem claras, na verdade. Bem como um celular, é tangível, dá para pegar na mão. Já um serviço, tipo uma consulta médica, é intangível. É por isso que é muito mais fácil avaliar a qualidade de um celular novo do que a qualidade de uma consulta. O serviço depende muito mais da percepção, da experiência daquele momento. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa, a gente viu as peças, viu os exemplos, viu os detalhes, agora é hora de amarrar todas as pontas e entender por que esse modelo, que parece tão simples, é na verdade tão poderoso. E com isso, a gente volta lá no nosso operário do começo, aquele senhor que passou 30 anos sem ver o avião completo. O modelo de entradas, transformação e saídas é a lente que faltava para ele. Com essa lente, ele não veria só a pecinha na mão dele, ele veria a contribuição fundamental que ele estava dando para algo muito, muito maior. Para a gente fechar, fica uma provocação. Com essa nova lente, com essa nova forma de enxergar, que sistemas começam a aparecer ao nosso redor? Na cafeteria da esquina, no hospital, no nosso próprio trabalho. Quais são as entradas? Qual é a transformação e quais são as saídas? A partir de hoje, vai ser bem difícil não enxergar sistemas funcionando em todo lugar. E aí, já parou para pensar o que um hospital, uma fábrica e uma empresa de tecnologia podem ter em comum? Parece que nada, né? Mas, na verdade, todos eles dependem de 5 pilares fundamentais para ter sucesso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos desvendar quais são esses princípios que definem como as empresas operam, competem e, no fim das contas, vencem no mercado. Bom, para a gente começar, a gente precisa falar sobre estratégia. E olha, a origem dessa palavra é bem mais surpreendente do que parece. Ela não nasceu, numa sala de reunião, mas num lugar, digamos, bem diferente. É isso mesmo. A palavra estratégia vem lá do grego antigo e significava literalmente a arte de liderar um exército. Pensa só, posicionar as tropas, gerenciar os recursos, planejar cada movimento, tudo para vencer no campo de batalha. Trazendo para os dias de hoje, o campo de batalha é o mercado. Então, a estratégia de uma empresa é basicamente isso. É o grande plano que define como essa organização vai conduzir suas operações, usar seus recursos e tomar ações para ser mais eficiente, mais eficaz e, claro, para alcançar seus objetivos. Ok, então, se a estratégia é o plano, a gente precisa de quem executa, certo? E aí entra a função produção. Pensa nela como a sala de máquinas de um navio. É ali que tudo acontece. É o coração da empresa, onde as ideias e os recursos viram, de fato, produtos e serviços. E essa sala de máquinas tem 4 papéis que são cruciais. Primeiro, ela decide o que fazer dentro de casa e o que é melhor terceirizar. Depois, ela implementa, ou seja, transforma os planos em realidade. Ela também apoia a estratégia, desenvolvendo os recursos necessários. E por último, e talvez o mais importante, ela impulsiona, criando aquela vantagem competitiva que faz a empresa se destacar. Beleza, mas como é que a gente sabe se essa sala de máquinas está funcionando bem? A gente mede. E a gente faz isso através de 5 objetivos de desempenho fundamentais. São eles que vão dizer se a operação está no caminho certo para o sucesso. Exato, são 5. 5 objetivos estratégicos que toda operação, não importa qual seja, precisa buscar para deixar os clientes satisfeitos e, claro, para ficar à frente da concorrência. E aqui estão eles: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Agora a gente vai mergulhar em cada um para entender o que eles significam na prática no mundo real. E para deixar tudo isso bem claro, vamos usar 2 exemplos que não podiam ser mais diferentes. De um lado, um hospital, onde a vida das pessoas está em jogo. Do outro, uma empresa de ônibus que faz parte da rotina de milhares de pessoas todos os dias. Vamos começar pelo primeiro: qualidade. Afinal, o que é qualidade? Na essência, é bem simples, é fazer as coisas do jeito certo. É entregar exatamente aquilo que foi prometido, atendendo às especificações e às necessidades de quem compra. Agora, olha que interessante como isso muda de um lugar para outro. Num hospital, qualidade é
um tratamento médico correto, um ambiente limpo e seguro. Já para a empresa de ônibus, qualidade é ter um veículo limpo e cumprir o horário à risca. O conceito é o mesmo, fazer a coisa certa, mas a aplicação é totalmente diferente. Vamos para o segundo objetivo, rapidez. Bom, hoje em dia ninguém tem paciência para esperar, né? Rapidez é basicamente isso. É o tempo que leva desde que alguém pede um produto ou serviço até o momento em que a pessoa finalmente o recebe. E aqui, de novo, a gente vê as diferenças. Rapidez em um hospital é ter o mínimo de espera para ser atendido. É receber o resultado de um exame voando. Já no ônibus, rapidez é o tempo total da viagem ser o menor possível e também a facilidade e a velocidade para comprar a passagem. O terceiro ponto é a confiabilidade. E essa aqui é a base da confiança. É sobre cumprir promessas. É dar certeza de que o serviço ou produto vai ser entregue exatamente como foi combinado. Então vamos lá, no hospital. Confiabilidade é a consulta começar na hora marcada. É o resultado do exame chegar no dia prometido. Para a empresa de ônibus, é o veículo chegar no ponto no horário certo e garantir que vai ter um assento disponível para quem comprou a passagem. Simples assim. Chegamos no quarto objetivo, flexibilidade. A gente sabe, né? O mundo muda o tempo todo, imprevistos acontecem. Flexibilidade é justamente a capacidade de uma operação se adaptar, seja para lidar com o aumento repentino na demanda ou para atender uma nova necessidade do mercado que ninguém esperava. E é legal saber que a flexibilidade tem dois sabores. A flexibilidade de mix, que é a capacidade de oferecer uma variedade grande de produtos ou serviços, e a flexibilidade de volume, que é conseguir produzir mais ou menos, dependendo da demanda. Olha como isso fica claro nos nossos exemplos. O hospital precisa de flexibilidade de volume para conseguir atender, sei lá, um acidente com muitas vítimas e precisa de flexibilidade de mix para oferecer vários tipos de tratamento. Já a empresa de ônibus usa o mix para ter várias rotas diferentes e o volume para colocar mais veículos para rodar num feriadão, por exemplo. E por último, mas não menos importante, chegamos ao custo. Basicamente, é sobre produzir da forma mais eficiente possível. Para quê? Para manter um preço competitivo, para gerar lucro e reinvestir e para sobreviver no mercado. No fim do dia, quanto menor o custo de operação, mais competitiva a empresa se torna. E claro, toda empresa se preocupa com o custo, mas o foco muda. Um hospital está sempre de olho nos custos altíssimos de tecnologia, de medicamentos, da mão de obra super especializada. Já a empresa de ônibus, a preocupação maior é com combustível, manutenção dos veículos e o salário da equipe. O objetivo é o mesmo, reduzir custo, mas o onde é bem diferente. Muito bem, agora que a gente desvendou esses 5 objetivos, a brincadeira fica mais legal. Dá para usar essa lente para analisar qualquer organização por aí e entender o que de verdade move cada uma delas. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Qual desses 5 objetivos seria o mais crítico para uma fabricante de aviões como a Embraer e para um serviço de transporte como a Uber? Ou, indo mais longe, para a prefeitura da nossa cidade? A resposta para essa pergunta, na verdade, revela a alma da estratégia de cada uma dessas organizações. Sabe quando a gente olha para duas marcas e elas parecem quase a mesma coisa? Mas no final, uma delas é escolhida. Por quê? Pois é, existe uma diferença enorme entre o que coloca um produto na nossa lista de opções e o que de fato fecha a venda. Entender isso é, sem dúvida, a chave para o sucesso de um negócio. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar com uma pergunta que parece até pegadinha, mas que atormenta muita gente no mundo dos negócios. Uma empresa deveria mesmo tentar ser a melhor em absolutamente tudo para todo mundo? A gente tende a achar que sim, né? Mas na prática, a estratégia mostra que o caminho talvez seja o oposto. Para a gente entender isso bem, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece ou já viveu. Uma companhia aérea. Pensa bem, ela não atende um único tipo de pessoa. Na verdade, os clientes são super diferentes entre si. E para ilustrar, vamos analisar 3 desses passageiros. Cada um representa um mundo, uma necessidade diferente. A grande questão para a companhia aérea é como é que se cria uma experiência que funcione para todos eles? Ou será que essa é a pergunta errada a se fazer desde o começo? Ok, primeiro perfil, a família em férias. Eles planejaram a viagem com calma, estão de boa e o mais importante de tudo, são muito sensíveis ao preço. Cada real na passagem conta e muito. O custo aqui é um fator decisivo. Agora, o segundo perfil, o executivo a negócios. Para essa pessoa, o tempo é literalmente dinheiro. O aeroporto é quase uma extensão do escritório. Cada minuto importa. Pontualidade, eficiência, isso não é luxo. É o básico do básico.
E por último, temos o viajante VIP. Alguém que não está nem um pouco preocupado com o preço, mas que exige o máximo. Conforto absoluto, serviço impecável, luxo em cada detalhe. O que importa aqui é a experiência. E é aqui que o conflito fica claro, né? Se a empresa põe um assento que vira cama para o VIP, o preço do voo dispara, o que espanta a família. Se serve uma refeição super simples para manter o custo baixo, a experiência do executivo já fica comprometida. Vir um cabo de guerra e tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo é basicamente a receita para o desastre. Pois é aqui que a gente entra no ponto central de tudo isso. Essa tentativa de ser tudo para todos leva a um problema bem sério no mundo da estratégia, um perigo real. Essa ideia é, fundamental. Tentar ser barato e ser luxuoso ao mesmo tempo, por exemplo, não dá. A empresa não vai ser nem uma coisa nem outra. Ela vira mediana em tudo. E no mercado, ser mediano é a mesma coisa que ser invisível. Isso tem nome: desfocalização estratégica. Certo. Então, como é que se escapa dessa armadilha? A solução está numa forma de pensar bem poderosa, que divide os critérios de decisão em duas caixinhas: os ganhadores de pedido e os qualificadores. Os ganhadores de pedido são os fatores que batem o martelo. É aquela característica, aquele benefício que faz o cliente olhar e falar: é por isso que eu vou comprar este aqui. É o que realmente te diferencia da concorrência e ganha a venda. E olha, isso se aplica a qualquer coisa. Para uma caneta comum, o ganhador do pedido vai ser quase sempre o preço. Já para um carro esportivo, é o desempenho, a potência. Para um restaurante, pode ser, por exemplo, a variedade do cardápio, que atrai todo tipo de gente. Do outro lado, a gente tem os escritores qualificadores. Eles não ganham a venda sozinhos, mas a falta deles te tira do jogo na hora. Pensa neles como os pré-requisitos. Se a empresa não cumpre, o cliente nem sequer considera o produto. Um ótimo exemplo disso é uma certificação, tipo a ISO 9000. Ninguém escolhe um fornecedor e fala: uau, eles têm ISO 9000, vamos fechar com eles. Mas muitas empresas nem aceitam propostas de quem não tem o certificado. Ou seja, é o ingresso para entrar no jogo, mas não é a jogada que ganha a partida. Tá bom, a teoria é ótima, mas como é que uma empresa usa isso na prática para tomar decisões de verdade? Existe uma ferramenta visual para isso, super simples e poderosa: a matriz importância-desempenho. Vamos ver como ela funciona. Imagine essa matriz como um mapa da sua posição competitiva. Num eixo, a gente mede o desempenho em relação aos concorrentes. A empresa é pior, igual ou melhor. No outro eixo, a gente classifica a importância de cada atributo. É um ganhador de pedido, um qualificador ou algo menos importante? Onde a empresa se encaixa aqui? Bom, isso diz tudo sobre a estratégia dela. Agora, vamos olhar direto para o quadrante 9. Aqui é a zona de perigo máximo. Sabe o que significa estar aqui? Significa ser pior que os concorrentes em algo que ganha venda. Se uma empresa está aqui, é um alerta vermelho piscando. É preciso agir, e agir rápido para sobreviver. Agora, o extremo oposto, a zona 1. A empresa é a melhor do mercado em algo que ninguém se importa muito. Parece bom, né? Um troféu. Mas, na verdade, isso é um ralo de dinheiro e de esforço. É como ter o carro mais rápido do mundo para andar no trânsito de São Paulo. Um desperdício total. A estratégia, então, fica muito claro. O jogo é sair das zonas de perigo, onde se está perdendo, e focar todos os recursos e energia para chegar na zona 7. Esse é o ponto ideal, onde a empresa é a melhor naquilo que o seu cliente-alvo mais valoriza. E com isso, a gente chega na grande conclusão dessa nossa análise. Afinal de contas, o que é que realmente faz uma venda acontecer? E a resposta é: estratégia de verdade não é sobre ser bom em tudo. É sobre escolher no que não ser o melhor. É a arte de ser intencionalmente excelente em pouquíssimas coisas e só bom o suficiente no resto. A busca pela perfeição em tudo é, ironicamente, uma receita para a mediocridade. Então, o plano de ação fica simples. Primeiro, defina para quem se está vendendo. Segundo, descubra o que esta pessoa realmente valoriza, os ganhadores de pedido. Terceiro, seja o melhor do mundo nisso. E quarto, que talvez seja o mais difícil, pare de gastar tempo, dinheiro e energia com todo o resto. E para fechar, fica uma reflexão. Pense na última compra importante que foi feita. O que foi que bateu o martelo? Qual foi aquele fator, o verdadeiro ganhador de pedido que selou a decisão? E mais, as empresas que a gente mais admira, no que é que elas escolheram ser as melhores? Identificar isso muda para sempre o jeito que a gente enxerga o mundo dos negócios. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos, mais cruciais para qualquer negócio. A tal da previsão de demanda.
Sabe, é aquela tentativa de olhar para o futuro, mas calma, não com uma bola de cristal. É com dados, com método e sim, com uma boa pitada de arte também. Essa manchete aqui, ela parece até um paradoxo, né? Uma campanha que foi um sucesso absurdo, mas que ao mesmo tempo foi um problemão. E isso nos leva direto para o centro da nossa conversa. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como é que algo que deu tão certo pôde, no fundo, dar tão errado? Vamos investigar juntos como uma vitória gigante do marketing virou um verdadeiro pesadelo para a logística. Para começar, vamos voltar nesse caso da Pepsi e entender direitinho por que uma notícia que parecia ótima acabou se tornando um problema gigantesco para a empresa. A ideia é genial, super simples e poderosa. Compre uma Pepsi e leve outra de graça. O marketing, olha, fez o trabalho dele com perfeição. E o público amou. Qual foi o problema, então? A empresa simplesmente não conseguiu prever o tamanho do sucesso. Em questão de horas, as prateleiras já estavam vazias, o que gerou uma onda de frustração e reclamação pelo país inteiro. E o caso da Pepsi, ele não é um ponto fora da curva não. Pelo contrário, é um exemplo clássico do que acontece quando a previsão de demanda falha. Cria um efeito dominó que bagunça a operação inteira. E o custo de errar, nossa, é bem real. Se a previsão é baixa demais, como no caso da Pepsi, o resultado é falta de estoque, ou seja, venda perdida e cliente insatisfeito. Agora, se a previsão for alta demais, o problema é o oposto. Sobra produto, fica tudo parado no estoque, é dinheiro jogado fora. E nos dois cenários, a conta muitas vezes fecha com a equipe fazendo hora extra, o que aumenta os custos e deixa todo mundo esgotado. Então, como é que se evita esses desastres? A resposta está em transformar a incerteza em risco calculado. É exatamente aqui que entra o conceito de previsão de demanda, que, vamos combinar, é muito mais ciência do que sorte. Olha, previsão de demanda não tem nada a ver com adivinhação. É um processo bem estruturado que junta a ciência dos modelos matemáticos com a arte de conhecer o mercado, de ter aquele feeling. O objetivo é sempre o mesmo, tentar desenhar o cenário mais claro possível do que vem pela frente. Essa comparação aqui é fundamental. Adivinhar é contar com a sorte, com um palpite que vem do nada. Prever? Não. Prever é uma disciplina. Envolve analisar dados do passado, aplicar modelos para encontrar padrões e, claro, usar a experiência para ajustar os resultados. É outra história. Certo, já deu para entender o que é e por que é tão importante. Mas como isso funciona na prática? Quem são as pessoas envolvidas nesse processo e que tipo de ferramenta elas usam? Fazer uma boa previsão não é trabalho para uma pessoa só. De jeito nenhum. É um esforço de equipe. A produção chega e fala o que dá para entregar, o marketing traz o que está planejado de campanha e a equipe de vendas tem o pulso do cliente na mão. O ponto crucial aqui é o seguinte: se essas três áreas não estiverem alinhadas, falando a mesma língua, a previsão já nasce torta. Basicamente, existem três jeitos de encarar esse desafio. A projeção funciona bem para mercados mais estáveis, porque ela usa dados do passado. A explicação já dá um passo além, tentando achar as causas e os efeitos, tipo o impacto de uma promoção nas vendas. E a predição? Essa é essencial para o que é novo, tipo o lançamento de um produto que ninguém conhece, onde a gente depende muito de pesquisa e da intuição de especialistas. Mas olha, mesmo com as melhores técnicas e a equipe mais alinhada do mundo, o processo pode dar errado. Existem umas armadilhas bem clássicas que podem sabotar qualquer previsão. Vamos dar uma olhada nelas. Vamos analisar agora os 4 erros mais comuns na hora de prever a demanda. Conhecer essas armadilhas já é o primeiro passo, e talvez o mais importante para não cair nelas. Vamos lá, um por um. Primeiro, confundir previsão com meta. Previsão é o que o mercado talvez compre. Meta é o que a empresa decide que quer vender. São coisas diferentes. Segundo erro, buscar a perfeição. Nenhuma previsão vai ser 100% exata, gente. O importante é medir e entender a margem de erro. Terceiro, usar um número só, um número cravado. Uma boa previsão sempre trabalha com uma faixa, sabe? Um cenário otimista, um pessimista. E por último, desistir no primeiro erro. Uma previsão que não bateu com a realidade não é um fracasso, é um aprendizado. É informação para refinar o modelo da próxima vez. E isso nos leva ao nosso ponto final. A previsão de demanda não é um projeto que tem começo, meio e fim. É um ciclo contínuo de aprendizado. O mundo não para, né? Fatores externos estão aí sempre em movimento. Uma crise política, um concorrente que lança algo novo, uma reviravolta na economia. Qualquer uma dessas coisas pode simplesmente invalidar a previsão feita na semana passada. É por isso que o processo todo precisa ser muito dinâmico. A melhor forma de pensar nisso é enxergar a previsão como um processo vivo. Você analisa os dados, faz a predição,
depois compara com o que aconteceu de verdade e usa essa informação para refinar o modelo. E de novo, e de novo. É um ciclo que nunca para de aprender. E a gente termina com a grande questão que move toda essa área. No fundo, prever a demanda é sobre isso. É sobre entender o mercado e as pessoas de uma forma tão profunda a ponto de antecipar o que elas vão querer. Esse é o desafio final e, com certeza, a maior das recompensas. Valeu pela companhia. Prever o futuro. Parece até a mágica, né? Mas olha, para as empresas é pura ciência. Hoje, a gente vai abrir a caixa de ferramentas que transformam um simples palpite em estratégia de verdade. Vamos descobrir como é que elas sabem o que a gente vai querer comprar, às vezes antes mesmo da gente. Essa é a pergunta de $1 milhão, a que define o sucesso de qualquer negócio. Pensa bem, quantos sanduíches eu preparo? Quantos carros eu fabrico? Acertar essa resposta é o que separa o lucro do prejuízo. E hoje, vamos desvendar alguns dos segredos por trás dessa arte de prever. Para começar, vamos direto ao ponto, o desafio central. Tenta se imaginar no lugar do gerente de uma grande rede de lanchonetes. A tarefa parece simples, certo? Só prever quantos sanduíches de cada tipo vão ser vendidos. Mas, como a gente vai ver agora, a realidade é bem mais complicada. Dá uma olhada nesses números. A coluna previsão é o que a rede esperava que acontecesse. E do lado, em vendas reais, está a dura realidade. No caso do Quarteirão, a previsão foi otimista demais. Já para o Big Mac, aconteceu exatamente o oposto. A demanda real foi muito, mas muito maior que a estimativa. E isso se repete em toda a lista. Agora, o que realmente chama atenção é o tamanho do erro. Quase 23% para menos no Quarteirão e mais de 21% para mais no Big Mac. Para um único produto, gente, essa margem de erro é simplesmente gigantesca. Na prática, isso vira um problema real. Ou sobra muito produto, ou falta, e o cliente vai embora insatisfeito. Então tá, se prever item por item é tão difícil assim, qual é a solução? A primeira estratégia que a gente vai ver é surpreendentemente simples. É parar de olhar para cada árvore e começar a olhar para a floresta inteira. Se a gente tirar a média de todos aqueles erros um por um, chegamos a esse número bem alto, quase 21%. Para um negócio, um erro dessa magnitude significa ou dinheiro parado no estoque ou vendas perdidas. Nenhum desses cenários é bom, né? E aqui vem aquele momento ahá. Quando a rede parou de tentar adivinhar as vendas de cada sanduíche e fez uma previsão só para o grupo todo, olha o que aconteceu. O erro despencou para apenas 2,4%. A precisão aumentou de uma forma absurda. Mas como? A lógica por trás disso é quase como uma balança. A previsão que errou para baixo em um sanduíche acaba sendo compensada pela que errou para cima em outro. No fim das contas, quando a gente junta tudo, os erros individuais se cancelam. E essa é a primeira grande lição de hoje. Para uma previsão mais certeira do todo, muitas vezes o melhor caminho é começar pelo agregado. Essa previsão agregada é fantástica, sem dúvida. Mas ela responde quanto vamos vender, não por que vamos vender. Para entender de verdade as forças que movem a demanda, a gente precisa de uma outra ferramenta no nosso cinto. E aqui a gente entra no território do modelo causal. A ideia é bem simples, na verdade. A demanda por um produto não surge do nada, do vácuo. Ela é causada por outros fatores. Se a gente conseguir entender essas causas, nossas previsões ficam muito mais inteligentes. Esses exemplos aqui deixam um conceito bem claro. A relação é lógica, é direta. O preço do combustível sobe e o que acontece? Aumenta a busca por carros mais econômicos. O preço das passagens aéreas cai e mais gente viaja. É exatamente essa conexão, essa relação de causa e efeito que o modelo causal tenta encontrar. Certo, mas como a gente encontra a relação matemática exata entre a causa e o efeito? Uma das ferramentas mais poderosas para isso se chama regressão linear. E calma, não precisa se assustar com o nome. Pensa nela como um método para encontrar a história que conecta os pontos nos nossos dados. O processo todo é bem lógico. Primeiro, a gente junta os dados, depois joga num gráfico para visualizar. Aí, o método encontra a linha de tendência perfeita que passa por esses pontos. E o legal é que essa linha não é só um desenho, ela se transforma numa equação, uma pequena máquina de fazer previsões. Vamos ver um caso real para ficar mais fácil. Uma empresa de pulseiras de relógio anotou seus preços e vendas durante 8 meses. Só de bater o olho na tabela, a relação já fica bem nítida, não fica? Conforme o preço, que é a nossa variável x, sobe, as vendas, a nossa variável y, caem. A regressão vai fazer o trabalho de quantificar exatamente essa relação para a gente. E aqui está ela. Depois de analisar todos aqueles dados, a regressão entrega essa fórmula.
O que ela quer dizer? Basicamente que para qualquer preço X que a empresa queira testar, é só colocar na fórmula para ter uma previsão bem boa de quantas unidades Y serão vendidas. Isso é uma ferramenta de planejamento poderosíssima. Ok, ter uma fórmula é ótimo, mas a gente precisa saber, dá para confiar nela? Como é que a gente mede a força dessa conexão que o modelo encontrou? A resposta está numa métrica chamada R², ou R². Pensa nela como se fosse uma nota, de 0 a 1, que mede a força da conexão. Um valor de 0,96, como nesse caso, é altíssimo. Ele está dizendo para a gente que 96% da variação nas vendas pode ser explicada pelo preço. Em outras palavras, a relação é extremamente forte e confiável. E sabe qual a melhor parte? Ninguém precisa ser um gênio da matemática para usar isso. Hoje em dia, a tecnologia tornou essa análise super acessível. O importante mesmo é entender o que os números significam para poder tomar decisões melhores. Então, vamos recapitular o que vimos. A gente explorou duas abordagens bem poderosas e, ao mesmo tempo, bem distintas para prever o futuro. Cada uma delas é como uma lente diferente, útil para situações diferentes. De um lado, a gente tem a agregação, simples, robusta e excelente para diminuir o erro geral quando se planeja para uma família inteira de produtos. Do outro lado, o modelo causal, que vai mais fundo, explicando o porquê por trás das mudanças e permitindo até simular cenários, tipo, o que acontece se eu mudar o preço? O grande segredo, no fim das contas, é saber qual ferramenta usar em cada situação. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que você notar uma tendência acontecendo, seja no mercado ou no dia a dia, se pergunte, qual será a causa por trás desse efeito? Porque, no fim, prever a demanda é muito mais do que uma ferramenta de negócios. É uma nova maneira de enxergar os padrões ocultos que moldam o mundo em que a gente vive. Olá! Sabe aquela pergunta que tira o sono de qualquer gestor, seja numa empresa gigante ou num negócio pequeno? Como é que a gente prevê o futuro? Mais especificamente, como saber o quanto um produto vai vender? Bom, pode até parecer mágica, mas na verdade é pura ciência. E a gente vai decifrar isso junto. Para deixar a coisa toda bem prática, vamos imaginar o dia a dia de um gestor. Ele está no comando, e o sucesso da fábrica inteira depende das decisões que ele toma. Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Se produzir demais, é dinheiro parado no estoque, um problemão. Agora, se produzir de menos, perde vendas, e pior, pode até perder clientes para a concorrência. É um equilíbrio super delicado. Mas a boa notícia é que não precisa de bola de cristal para achar a resposta, não. Olha que curioso, a chave para olhar para frente é olhar para trás. É isso mesmo. As pistas para a demanda do futuro estão todas escondidinhas ali no histórico de vendas. Vamos ver como usar esses dados a nosso favor. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o de série temporal. O nome pode parecer meio técnico, mas a ideia é bem simples. Pensa só, é o histórico de vendas organizadinho em ordem no tempo. O registro do que aconteceu mês a mês, por exemplo. Agora, o interessante é que os dados têm uma espécie de personalidade. Eles podem mostrar uma tendência clara, sabe, de alta ou de baixa, ou então picos sazonais que a gente já espera, tipo venda de sorvete no verão. Podem ter também ciclos mais longos ou até variações totalmente irregulares e imprevisíveis. Para simplificar nossa análise aqui, vamos focar num cenário mais estável, sem essas flutuações muito grandes. Beleza, como nosso histórico em mãos, agora a gente precisa das ferramentas certas para analisar tudo isso. Vamos explorar 3 modelos que são clássicos e muito, mas muito eficazes. Eles formam um verdadeiro kit de ferramentas essencial para qualquer gestor. A nossa primeira ferramenta e a mais intuitiva de todas é a média móvel simples. Pensa nela como ponto de partida perfeito, sabe? Especialmente quando a demanda é mais comportada, sem grandes picos ou quedas bruscas. E como ela funciona? É ridiculamente simples. Para prever as vendas de abril, a gente pega as vendas dos últimos 3 meses, soma tudo e divide por 3. Pronto! O resultado, 141, é a nossa previsão. É um método rápido e que funciona super bem para cenários estáveis. Mas e se a gente quisesse dar mais importância para o que aconteceu mais recentemente? É aí que entra a nossa segunda ferramenta, a média móvel ponderada. A lógica aqui é bem direta. O que aconteceu no mês passado provavelmente tem mais a ver com o próximo mês do que o que aconteceu lá atrás, há 3 meses. Por isso, a gente dá um peso maior para os dados mais novos. Olha só como funciona na prática. A gente atribui pesos que vão crescendo para os meses mais recentes. Peso 1 para janeiro, 2 para fevereiro e 3 para o mais recente, que é março. Aí multiplicamos as vendas de cada mês pelo seu peso e somamos esses resultados, que dá 1.531. Para fechar a conta, a gente divide esse total pela soma dos pesos, que é 6.
E o resultado? A nossa previsão para abril é de umas 255 unidades. A nossa terceira ferramenta, a suavização exponencial simples, é um pouquinho mais sofisticada. Ela cria um equilíbrio bem inteligente entre o dado de venda real mais recente e a previsão que a gente já tinha feito antes. O coração desse modelo é uma variável chamada alfa. Pensa no alfa como um botão de ajuste. Um alfa alto dá mais peso para as vendas reais do último mês. Já um alfa baixo confia mais na previsão anterior. É uma forma de ajustar o quão rápido o modelo vai reagir a informações novas. A fórmula pode até assustar um pouco de primeira, mas a lógica por trás é simples. Imagina que o alfa é 0,2. Isso quer dizer que a nova previsão vai ser 20% baseada na venda real do mês passado e os outros 80% vão ser baseados no que a gente já tinha previsto. É como se fosse um mecanismo de autocorreção contínua, que vai se ajustando a cada novo dado que entra. Ok, então já temos 3 jeitos diferentes de prever o futuro. Mas isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. Afinal, de que adianta uma previsão se a gente não sabe se ela é confiável ou não? Exatamente. Como ter certeza de que o nosso modelo está no caminho certo? Não dá para simplesmente cruzar os dedos e torcer pelo melhor, né? A gente precisa de um sistema para checar a qualidade do nosso trabalho. É para isso que usamos uma métrica muito poderosa chamada sinal de rastreamento. Vamos dividir o processo em passos para ficar mais fácil. Primeiro, a gente calcula o erro, que é simplesmente a diferença entre a previsão e a venda real. Segundo, vamos somando esses erros ao longo do tempo para ver se estamos errando sempre para mais ou sempre para menos. Terceiro e quarto. Depois, calculamos a média desses erros, mas sem o sinal de mais ou menos, só para ter uma ideia do tamanho médio do erro. E, finalmente, o quinto passo. Dividimos a soma dos erros pela média do erro. Parece um monte de conta, mas o resultado final é surpreendentemente simples. Então, o ponto crucial é esse. Todos esses cálculos se resumem a um único número, um indicador de saúde para nossa previsão. Ele nos diz se a gente está consistentemente prevendo para mais ou consistentemente prevendo para menos. E o objetivo final é este aqui. Se o nosso sinal de rastreamento ficar dentro dessa zona de segurança entre -4 e +4, ufa, podemos respirar aliviados. Isso significa que nosso modelo é confiável. Agora, se ele sair dessa faixa, é um sinal de alerta. Indica que tem algum viés consistente na previsão, e aí é hora de reavaliar o modelo que estamos usando. Isso nos leva à grande conclusão de toda essa análise. A gente viu os dados, as ferramentas e como verificar o trabalho. Então, qual é a lição mais importante que dá para tirar de tudo isso? É exatamente esta aqui. Previsão de demanda não é uma competição para ver quem acha a fórmula matemática mais complicada. O lance é entender a tal personalidade dos dados e escolher a ferramenta que melhor se encaixa neles. Se a demanda é estável, um modelo bem simples pode ser a melhor resposta de todas. Então, para resumir, a questão os pontos-chave. A história é o nosso guia. A simplicidade, muitas vezes, é a melhor estratégia para começar. A verificação não é opcional, é essencial. E, por fim, o objetivo é encontrar o ajuste certo e não a ferramenta mais impressionante. E para a gente fechar, fica a reflexão. Qual decisão em um negócio ou num projeto poderia ser muito, mas muito melhorada se, em vez de um palpite, fossem usados dados do passado para construir uma previsão sólida? O futuro pode não ser totalmente previsível, claro, mas com as ferramentas certas, ele com certeza pode ser muito mais bem planejado. Toda grande decisão, seja sobre o que produzir ou até quem contratar, é no fundo uma aposta no que está por vir. Mas e se fosse possível fazer essa aposta com um pouco mais de segurança? E se a gente pudesse usar os dados do passado para iluminar o futuro? Pois é, esse é o grande dilema de qualquer negócio. Pensa só, planejar o estoque de uma loja. É quase um exercício de adivinhação. Compra demais, o produto encalha, dinheiro parado. Compra de menos, perde venda, cliente sai de mãos abanando. Acertar essa previsão, no fim do dia, é o que separa o lucro do prejuízo. E aqui a gente vê dois mundos bem diferentes. Às vezes, a demanda é super estável, quase uma linha reta. Aí fica fácil prever. Mas na maioria das vezes, a realidade se parece muito mais com esse segundo gráfico. Uma linha que não para de subir ou de descer. Isso aí tem nome. É o que chamamos de tendência. Ok, para entender como a gente lida com essa tal tendência, nossa análise vai se dividir em 5 partes. Vamos ver juntos como se constrói uma previsão do zero e, o mais legal, como ela vai aprendendo com o tempo.
Então vamos lá, mergulhar de cabeça num cenário bem real, onde a demanda está sempre se mexendo. Para isso, a gente vai acompanhar uma loja de instrumentos musicais. O desafio deles é bem específico, prever as vendas de violinos que, olha só, não param de crescer. A grande questão é, em que ritmo? E olha, os números não mentem. Se a gente bate o olho nos dados dos últimos 20 períodos, o salto é impressionante. As vendas começaram lá em 110 e agora já estão batendo quase 350. Tem alguma coisa grande acontecendo aqui. E o gráfico, nossa, deixa tudo ainda mais óbvio. Isso não é uma linha reta, é uma escalada. Fazer uma média simples aqui não ia ajudar em nada. É preciso uma ferramenta mais inteligente, uma que entenda essa subida. E a boa notícia é que essa ferramenta existe e foi projetada exatamente para situações como essa. O nome pode parecer meio complicado, suavização exponencial dupla, mas a ideia por trás é simplesmente genial. Ela não olha só para o nível atual das vendas, tipo, onde estamos agora. Ela também calcula a velocidade e a direção desse movimento, o famoso para onde estamos indo. Certo, a teoria é ótima, mas como a gente coloca isso em prática? Afinal, todo modelo precisa começar de algum lugar, né? E aqui surge um pequeno quebra-cabeça. Para prever o futuro, o modelo precisa de uma previsão anterior, só que ela ainda não existe. Como é que a gente dá o pontapé inicial nesse processo todo? A solução é bem esperta. A gente pega todos aqueles dados históricos e divide em duas metades. Simples assim. Depois, calcula a média de vendas de cada metade. A diferença entre essas duas médias vai nos dar a primeira pista, a nossa primeira estimativa da tendência, ou seja, o ritmo do crescimento. E com esse cálculo, a primeira peça do quebra-cabeça se encaixa. A tendência inicial é de um crescimento de quase 12 violinos a mais por período. Pronto, esse é o nosso ritmo. Com o ritmo definido, a gente chega no nosso ponto de partida para a previsão, 339. É bom guardar bem esses dois números, o ritmo e o ponto de partida, porque eles são a chave para tudo que vem agora. E agora, a mágica acontece. Com o ponto de partida e o ritmo em mãos, a gente pode finalmente começar a projetar o futuro. Para prever o período 21, a conta é bem direta. A gente pega o ponto de partida, aquele 339, e soma um salto da nossa tendência de quase 12. O resultado? Previsão de 351 violinos. E para o período seguinte? A lógica é a mesma. A gente parte do mesmo ponto. Mas agora dá 2 saltos no tempo. Isso nos leva a uma previsão de 363 unidades. Com 3 saltos, a projeção para o período 23 sobe para 375. E assim, de repente, a gente tem o nosso primeiro mapa do que está por vir. Mas, vamos combinar. O mapa só é útil se ele for atualizado, certo? A previsão não termina por aqui. Na verdade, ela está só começando. Porque a realidade sempre chega. O plano é ótimo, mas e quando o período 21 de fato acaba e os números reais de vendas aparecem na planilha? O que acontece? E aqui vem o teste de fogo. A previsão era 351, mas a loja vendeu 360 violinos. A realidade superou a expectativa. Mas essa diferença de 9 unidades não é um erro do modelo de jeito nenhum. Pelo contrário, é exatamente isso que vai deixar ele mais inteligente. É aqui que o método mostra seu verdadeiro poder. Ele pega esse novo dado, o dado real, e usa essa diferença para recalibrar tudo, tanto o ponto de partida quanto a própria tendência. É um ciclo que nunca para. Prever, medir, corrigir e prever de novo, só que cada vez melhor. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se um método como este consegue encontrar o ritmo de crescimento nas vendas de violinos e aprender com a realidade, imagine só quantos outros padrões, quantos outros ritmos secretos estão aí escondidos nos dados ao nosso redor, apenas esperando para serem descobertos. E quem sabe, moldar o nosso futuro? Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, já parou para pensar como as lojas parecem adivinhar exatamente o que a gente precisa, bem na hora certa? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse ritmo quase mágico das vendas e entender a matemática por trás de tudo isso. Então, vamos lá. Todo negócio tem uma pulsação, sabe? Um ciclo de altos e baixos. E o grande segredo para o sucesso, muitas vezes, é justamente entender esse ritmo. Pensa bem, o material escolar aparece um pouco antes das aulas começarem. Os panetones lotam as prateleiras no final do ano. Isso não é coincidência, né? É tudo planejado. Mas como é que eles fazem esse plano?
A resposta para esse nosso mistério tem nome e é o conceito principal que a gente vai ver hoje: sazonalidade. É essa ideia que comanda todo esse fluxo de produtos. Ou seja, o ponto-chave aqui é que sazonalidade não é chute, não é adivinhação. É um padrão que a gente consegue medir, que é movido por eventos que se repetem sempre, como feriados, as estações do ano, o período de volta às aulas. É praticamente uma ciência para prever como as pessoas vão se comportar. Vamos ver uns exemplos bem claros. As vendas de material escolar disparam ali por janeiro, fevereiro e de novo em julho. Panetone nem se fala, é um fenômeno de fim de ano. E equipamentos agrícolas, tipo plantadeiras, têm o pico de vendas deles bem na época do plantio. São ciclos muito claros e, o mais importante, previsíveis. Ok, agora que a gente já entendeu o que é a sazonalidade, vamos descobrir como ela é calculada. E pode relaxar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um processo que dá para dividir em 5 passos bem definidos. Esse aqui é o nosso mapa. Cada passo se apoia no anterior, levando a gente dos dados brutos do passado até uma previsão bem confiável para o futuro. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica bem mais fácil. Para deixar tudo bem concreto, a gente vai acompanhar a jornada de uma gerente de livraria. O desafio dela é prever a demanda de cadernos para o ano que vem. O objetivo dela é bem claro. Ela tem um histórico de vendas de 2 anos e a missão é usar esses números para planejar o estoque de 2017. Assim, ela evita tanto a falta de produto na prateleira quanto o excesso parado no estoque. O primeiro passo é bem tranquilo. Para cada mês, a gente soma as vendas dos 2 anos e divide por 2. Simples assim. Em janeiro, por exemplo, somamos 80 com 100, que dá 180. Dividindo por 2, a gente chega numa média de 90 cadernos. Beleza, agora a gente precisa de uma linha de base, um valor de referência para todos os meses. E para isso, a gente vai calcular a média de todas essas médias mensais que acabamos de achar. E o nosso número mágico é 94. Depois de somar todas as médias de cada mês e dividir por 12, a gente chega nesse valor. O que isso quer dizer? Que num mês comum, sem picos nem vales, essa livraria vende, em média, 94 cadernos. Esse número vai ser a nossa âncora para o próximo passo. Agora vem a parte legal. É aqui que a gente descobre a personalidade de cada mês. Como? A gente divide a média de um mês pela média geral. Janeiro, por exemplo, com 0,95, vende um pouquinho abaixo da média. Já fevereiro, com 0,85, vende bem menos. Esse fator é como se fosse um ajuste de volume para cada mês, sabe? Ok, esse passo pode parecer meio complicado por causa da fórmula. Mas a ideia é bem simples. A gente vai refinar a nossa previsão. Até agora, a gente só olhou para a média do passado. A tal da suavização ajuda a gente a ajustar essa média com base no que aconteceu mais recentemente. Isso deixa a nossa previsão mais inteligente, mais dinâmica. Para fazer isso, a gente usa uma constante de peso chamada alfa. Nesse nosso caso, vamos usar um alfa de 0,3, o que significa que a gente vai dar 30% de importância para os dados mais novos. E olha só, aplicando essa fórmula mês a mês, a gente consegue esses valores mais refinados. Começamos com a venda real de janeiro de 2016, que foi 100. Aí para fevereiro, a fórmula já ajusta esse número usando os dados de fevereiro e o resultado é 98,23. Percebe como a previsão vai se adaptando? Vai aprendendo com os dados mais recentes a cada passo? E chegamos ao grande momento. É aqui que todos os nossos cálculos se juntam para a gente finalmente conseguir prever as vendas de 2017. A mágica final é bem simples, na verdade. A gente pega a previsão suavizada de cada mês e multiplica pelo fator de sazonalidade único daquele mês. Para janeiro, 100 vezes 0,95 dá uma previsão de 95 cadernos. Para fevereiro, 98,23 vezes 0,85 resulta em 84. Basicamente, a gente está reaplicando aquele ritmo sazonal na nossa previsão que já foi refinada. Certo? Depois de toda essa matemática, o que foi que a gente descobriu? Vamos dar uma olhada na previsão completa para o ano de 2017 da nossa livraria. E aqui está a previsão completa mês a mês. Dá para ver claramente os picos de venda em maio e junho, com 129 e 128 unidades, e os meses mais fracos em outubro e fevereiro. Pronto, o plano para 2017 está traçado. E se a gente jogar isso num gráfico, fica mais nítido ainda. O formato da curva da previsão de 2017 é um espelho do padrão dos anos anteriores. Ou seja, a gente conseguiu capturar o ritmo do negócio, prevendo os picos e as quedas com sucesso. E o que tudo isso quer dizer na prática?
Significa que entender a sazonalidade permite que uma empresa esteja sempre preparada. É ter a quantidade certa de produto na hora certa, evitando perder vendas ou ficar com um monte de coisa encalhada no estoque. É a diferença entre só reagir ao mercado e se antecipar a ele. Agora que a gente conhece o método, dá para começar a ver esses padrões em todo lugar. Cada negócio, cada produto tem seu próprio ritmo, sua própria batida. A pergunta que fica é: qual será o próximo ritmo a ser decifrado? Obrigado e até a próxima! Prever o futuro, complicado, né? Especialmente quando os dados de vendas parecem uma bagunça total. Hoje, a gente vai desvendar um método super poderoso que consegue encontrar ordem no meio do caos, usando um desafio real do mundo dos negócios. Para a gente entender isso bem, vamos acompanhar a história de uma pessoa que acabou de ser contratada numa empresa de equipamentos agrícolas. E logo de cara já recebeu um desafio e tanto. Imagina só, primeiro dia de trabalho e a gerência já entrega uma missão daquelas: prever a demanda do principal produto da casa. Nada mais, nada menos do que o sucesso da empresa dependendo disso. Bom, a primeira coisa a se fazer é, claro, dar uma olhada no histórico de vendas. E, à primeira vista, parece uma confusão total, certo? Sobe, desce, sem pé nem cabeça. Como é que se consegue prever alguma coisa com base nisso? Dá só uma olhada nesses números das últimas 24 semanas. Numa semana, as vendas estão lá no alto. Na outra, despencam. É uma verdadeira montanha-russa, sabe? Picos altíssimos e quedas bem bruscas. Então, o grande segredo aqui é o seguinte: será que existe algum padrão escondido no meio dessa bagunça toda? A resposta é sim. A chave é justamente decifrar a ordem por trás do que parece ser totalmente aleatório. E olha só que interessante, tem método nessa loucura toda. A solução é entender que existem duas forças trabalhando juntas aqui o tempo todo. A primeira delas é o que a gente chama de tendência. Pensa nela como se fosse a direção geral da estrada. Se a gente olhar de longe, no geral, as vendas estão subindo, estão caindo ou estão mais ou menos na mesma? E a segunda força é a sazonalidade. Se a tendência é a estrada, a sazonalidade são as lombadas e os buracos que sempre aparecem nos mesmos lugares, sabe? É aquele padrão que se repete de tempos em tempos. Juntando as duas coisas, a gente tem a história completa. A tendência mostra para onde estamos indo no longo prazo, enquanto a sazonalidade descreve o ritmo dessa viagem com todos os seus altos e baixos regulares. Certo, mas como usar isso na prática? Bom, existe uma ferramenta criada exatamente para isso, para lidar com esses dois padrões ao mesmo tempo. É o famoso método de Winters. O legal desse método é que ele é bem esperto. Primeiro, ele isola o efeito da tendência e mede. Depois, ele faz a mesma coisa com a sazonalidade. E aí, no final, ele junta tudo de novo para projetar o futuro. O mais genial disso tudo é que ele pega um problemão super complexo e quebra em pedacinhos bem fáceis de resolver. Vamos ver na prática como essa mágica acontece. Nosso plano de ataque vai ter 4 passos bem diretos. Primeiro, calcular a tendência. Depois, encontrar um nível base. O terceiro passo é tirar a média da sazonalidade. E, por último, projetar o futuro. Vamos lá, passo 1, calcular a tendência. A gente simplesmente compara a demanda média do último mês, o mês 6, com a do mês anterior, o mês 5. A diferença entre essas médias vai nos dizer qual é a taxa de crescimento, ou seja, a inclinação da nossa estrada. Feita a conta, o resultado é um crescimento de quase 15 unidades por semana. Pronto, essa é a nossa tendência. Um aumento constante e previsível que vai servir como base para a nossa previsão. Agora, a sazonalidade. Olhando para todos os 6 ciclos de 4 semanas que temos nos dados, a gente calcula um fator sazonal médio para cada semana. Esse número vai nos dizer o quanto cada semana costuma se desviar da média geral. E isso revela um ritmo super claro. A primeira semana do mês, as vendas são uns 36% acima da média. Já na segunda semana, caem quase 40%. Fica nítido. Semanas 1 e 3 são fortes e as semanas 2 e 4 são bem mais fracas. Certo, agora que a gente já tem as duas peças do quebra-cabeça, a tendência de crescimento e o ritmo sazonal, chegou a hora de juntar tudo e, finalmente, prever o futuro. E a fórmula final é bem simples. A gente parte de um nível base, adiciona o crescimento da tendência para cada semana e aí multiplica pelo seu fator sazonal correspondente. O resultado é a nossa previsão. E aqui está o resultado final. Uma previsão clara, pronta para ser usada para as próximas 4 semanas de vendas.
e ela reflete tanto o crescimento geral quanto os altos e baixos de cada semana. É aqui que a gente vê o poder do método. A projeção não é só uma linha reta subindo, não. Ela continua de forma lógica os padrões de tendência e de sazonalidade que a gente descobriu lá nos dados históricos. Então, a grande lição que fica é que, por baixo de dados que parecem um caos, muitas vezes existem padrões bem lógicos. Compreender essas forças de tendência e sazonalidade pode transformar a confusão numa ferramenta de previsão incrível. Isso faz a gente pensar: que outros padrões ocultos podem estar por aí moldando o nosso mundo, só esperando para serem descobertos? Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio que, olha, toda empresa que fabrica alguma coisa enfrenta. Como equilibrar o que a fábrica consegue produzir com o que os clientes querem comprar? A resposta, ou pelo menos um caminho para ela, está no chamado planejamento agregado da produção. Certo. O nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo o problema central, depois define a principal ferramenta para resolvê-lo, explora os custos que estão em jogo, analisa duas filosofias de ação bem diferentes e, no final, coloca tudo na ponta do lápis para ver o resultado. Então, para começar, vamos entender a raiz do problema, o desafio fundamental que toda a indústria encara. Pensa comigo. A demanda do cliente é um alvo que não para quieto. No mês, as pessoas querem mais, no outro menos, mas a capacidade da fábrica é algo mais estático, pelo menos no curto prazo. Não dá para construir uma nova linha de produção da noite para o dia, né? E é exatamente aí que nasce essa tensão. Ok, se esse é o problema, como é que as empresas resolvem esse quebra-cabeça? É aqui que entra a principal ferramenta que elas usam para isso. O planejamento agregado da produção, ou PAP, tem uma palavra-chave: agregado. A ideia não é focar em cada modelo específico, cada cor, cada tamanho. É olhar para o quadro geral. Pensa, por exemplo, em planejar a produção de geladeiras de uma marca e não se preocupar com cada detalhe de cada uma. É uma visão mais ampla, de médio prazo. Resumindo, o PAP olha para os próximos meses, não para a semana que vem. Ele ajuda a empresa a balancear sua capacidade com a demanda que está por vir. E o objetivo final é sempre fazer isso tudo gastando o mínimo possível. Mas, claro, antes de traçar qualquer plano, um gestor precisa saber onde está pisando. Isso significa entender o custo de cada decisão, cada alavanca que pode ser puxada. E olha, isso aqui não são só números numa planilha, sabe? Cada um desses itens representa uma escolha estratégica. Vale mais a pena gastar para manter um estoque alto e não perder vendas? Ou é melhor contratar mais gente para dar conta de um pico de demanda, mesmo que isso signifique demitir depois? Cada escolha tem uma consequência direta no caixa. Com todos esses custos em mente, geralmente surgem duas estratégias principais, duas filosofias bem diferentes para lidar com o mesmo problema. De um lado, a gente tem a estratégia de perseguição. O nome já diz tudo: a produção persegue a demanda. Se as vendas sobem, a produção sobe junto, contratando mais gente. Se caem, a produção e a equipe diminuem. É uma abordagem super ágil, mas que pode gerar muita instabilidade. Do outro lado, a estratégia de nivelamento. Aqui, a palavra de ordem é estabilidade. A produção e a equipe se mantêm constantes. E as variações da demanda? Essas são absorvidas pelo estoque, que funciona como um amortecedor. Bom, chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática, usando um exemplo com dados de um plano de produção de 6 meses. O cenário é esse aqui. Temos uma previsão de demanda para 6 meses que sobe bastante e depois desce. Uma verdadeira montanha-russa. A grande pergunta é: como uma fábrica se prepara para isso? O primeiro plano vai usar a estratégia de perseguição. Ou seja, ele vai tentar seguir essa curva de demanda perfeitamente, ajustando o número de funcionários todo santo mês para produzir exatamente o que o mercado está pedindo. E depois de botar tudo na ponta do lápis, considerando os custos de contratar pessoal nos primeiros meses e de demitir nos últimos, o custo total dessa estratégia chega a R$ 742.700. Agora, vamos para o plano 2, com a estratégia de nivelamento. Aqui a filosofia é outra: manter uma equipe fixa de 40 pessoas, aconteça o que acontecer. Quem vai ter que se virar para lidar com as variações da demanda é o estoque. Esse plano economiza um bom dinheiro por não ter custos de contratação e demissão. Só que, em compensação, gasta bem mais para manter produtos em estoque e até perde algumas vendas por falta de produto. No final das contas, o custo total sobe para R$ 757.880. Certo. Com os dois resultados na mesa, o que a gente pode aprender com tudo isso?
Olhando o gráfico, fica claro que, neste caso específico, o plano de perseguição foi mais barato. Mas olha que interessante aquela terceira barra. Ela é a solução ótima, que um modelo de otimização mais complexo encontrou. Nenhum dos dois planos simples chegou lá. Isso mostra que, na prática, a melhor solução costuma ser um meio termo, uma mistura das duas estratégias. E essa é a grande sacada. O objetivo do PAP não é achar a perfeição matemática ou número mágico. O verdadeiro valor dele é dar aos gestores uma estrutura para tomar decisões estratégicas, sabendo exatamente as trocas que estão fazendo. E como a gente viu, mesmo com esses métodos mais simples, já se chega muito perto do resultado ideal. Isso nos deixa com uma última reflexão, que vai além dos números. Na hora de planejar o futuro, o que é mais importante para uma empresa? A eficiência de custos acima de tudo ou a estabilidade da equipe? Um ambiente de trabalho mais seguro? Não tem resposta certa ou errada, mas a escolha diz muito sobre a filosofia de uma companhia. Olá! Sabe aquele caos na produção onde cada semana é uma surpresa? Pois é, hoje a gente vai ver como transformar essa bagunça num plano claro e previsível. E a nossa ferramenta para domar essa montanha-russa é o Plano Mestre de Produção, ou PMP. Vamos lá! Imagina só a cena. Numa semana, a fábrica está lá produzindo 100 unidades. Na semana seguinte, 500. E depois, talvez caia para 50. Como é que se acaba com essa instabilidade? Esse é o grande desafio que a gente vai decifrar hoje. Um problema que é super comum e, vamos combinar, custa muito caro para qualquer operação. E é aqui que está o grande conflito, o verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, a fábrica, que precisa de estabilidade, de um ritmo constante para ser eficiente. Do outro lado, a demanda dos clientes, que é totalmente caótica e imprevisível. Olha só que contraste maluco. A demanda dos clientes sobe e desce sem parar. Mas o sonho de toda a fábrica é uma produção linear, certinha, como um relógio. Tentar fazer esses dois mundos conversarem sem um bom plano, isso gera um custo altíssimo, muito estresse e, claro, estoques gigantes para tentar absorver essa variação toda. E é para resolver essa confusão toda que entra em cena o nosso protagonista de hoje, o Plano Mestre de Produção, o PMP. Pensa nele como o plano de jogo definitivo da fábrica, a estratégia que vai colocar ordem na casa. Mas afinal, o que é esse tal de PMP? Bom, de forma simples, ele é o plano que diz o que vai ser produzido, quando e quanto, semana a semana. Agora, a parte mais importante, o pulo do gato, está aqui. O PMP não é só uma previsão de vendas. Ele usa a previsão, claro, mas ele é uma decisão firme, um compromisso do que a fábrica realmente vai construir. E para a gente construir esse plano, é fundamental entender dois tipos de demanda. A demanda independente é a do produto final, por exemplo, um carro. Essa demanda é prevista, a gente tenta adivinhar. Já a demanda dependente é a dos componentes, tipo os pneus do carro. Essa não é prevista, ela é calculada. Se vamos fazer 500 carros e cada carro precisa de 5 pneus, a gente sabe que precisa de 2.500 pneus. Simples assim. O nosso foco no PMP é sempre na demanda independente. Certo, chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa. Vamos imaginar que a gente está gerenciando uma fábrica que faz umas bolsas de couro bem legais para notebook. Para montar o nosso plano mestre, a gente precisa juntar as peças do quebra-cabeça, os dados essenciais. E aqui estão as nossas informações. A gente tem a previsão de demanda para as próximas 7 semanas e logo abaixo os pedidos firmes, que são as vendas que já estão fechadas, confirmadas. E um detalhe super importante, a gente começa essa história com 180 bolsas já prontas no estoque. Ok? Temos dois números para a demanda, a previsão e os pedidos firmes. Qual deles a gente usa? A regra de ouro do planejamento é simples, mas é fundamental. Para cada semana, a gente sempre tem que planejar considerando o maior dos dois valores. É uma forma de se proteger, de garantir que não vai faltar produto para ninguém. E olha só como isso funciona na prática. Na semana 1, 45 é maior que 30, então a nossa demanda é 45. Já na semana 3, os pedidos firmes de 43 são maiores que a previsão de 38, então a gente fica com 43. Essa nova linha, a demanda considerada, é o número oficial que a gente vai usar para montar o nosso plano. Beleza, agora que a gente já sabe qual é a demanda, vem a pergunta de $1 milhão. Como vamos atender a essa demanda? Vamos explorar 3 estratégias, 3 filosofias diferentes que um gerente de produção poderia usar para criar o plano mestre. A primeira estratégia é a mais óbvia, a mais reativa de todas. Simplesmente seguir a demanda. Parece fazer sentido, né? Mas vamos ver no que estudar.
As regras aqui são bem diretas. Primeiro, a gente queima todo o estoque que já tem. Só depois disso, a gente começa a produzir. E produz a quantidade exata que precisa para cada semana. Sem estoque de segurança, sem lote mínimo, nada. O lema é produzir o mínimo do mínimo. E os resultados? Bom, nas 3 primeiras semanas, nosso estoque inicial de 180 bolsas dá conta do recado. Mas a partir da semana 4, o caos se instala. A fábrica precisa produzir 17 bolsas, depois 50, aí cai para 36 e depois sobe para 62. É exatamente a montanha-russa que a gente estava tentando evitar. Agora vamos para a segunda estratégia, que é o oposto da primeira. Aqui a gente vai impor uma disciplina, uma padronização. A ideia é criar estabilidade usando lotes de produção de tamanho fixo. A regra aqui é cristalina. Sempre que for preciso produzir, a fábrica vai fazer um lote de exatamente 50 unidades. Nenhuma mais, nenhuma menos. Essa política é fantástica para reduzir custos de preparação de máquina, por exemplo, já que a produção fica padronizada. E olha só a mágica acontecendo. A partir da semana 4, a fábrica entra num ritmo constante e super previsível. Toda semana saem 50 unidades. A produção vira um reloginho. E a variação da demanda? Bom, ela é absorvida pelo estoque, que sobe e desce um pouco, mas o chão de fábrica fica estável. A nossa terceira e última estratégia é um pouco mais sofisticada. Ela tenta buscar um equilíbrio entre ter flexibilidade e, ao mesmo tempo, segurança. E para isso, ela introduz o conceito de estoque de segurança. Aqui a gente tem 2 regras. Primeiro, quando a produção acontecer, tem que ser de no mínimo 40 unidades. E a regra mais importante, o estoque nunca, jamais, pode ficar abaixo de um colchão de segurança de 30 bolsas. O objetivo é claro, se proteger de picos inesperados de demanda. O plano que sai daqui consegue atingir o objetivo, o estoque nunca fica abaixo de 30. Ótimo. Só que, olha só os números de produção. Eles continuam variando bastante, né? Quase tão instáveis quanto na primeira estratégia. Ou seja, a segurança veio, mas custou a estabilidade da fábrica. Então tá, temos 3 planos bem diferentes na mesa. Chegou a hora da verdade. Vamos colocar todos eles lado a lado para decidir qual é, de fato, o melhor para a saúde e para a eficiência da nossa fábrica de bolsas. E aqui a imagem fala por si, né? A clareza desse quadro é impressionante. As estratégias 1 e 3 criam uma produção que sobe e desce o tempo todo. Já a estratégia 2, bom, ela cria um ritmo constante, previsível, uma linha reta. A diferença é gritante. E isso nos leva à grande lição de hoje. O melhor plano não é aquele que fica tentando perseguir a demanda feito um louco. O melhor plano é aquele que cria o ambiente mais estável e previsível possível para a fábrica. E é por isso que a estratégia 2 do lote fixo é a grande campeã. Ela permite que a fábrica se planeje, otimize os recursos e, no fim do dia, reduza muito seus custos. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Se o grande objetivo é a estabilidade, que outras regras ou políticas um planejador poderia inventar para criar um plano de produção ainda melhor, ainda mais inteligente? A resposta para essa pergunta é o que separa uma fábrica que só reage aos problemas de uma que realmente lidera o seu mercado. Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo do planejamento de produção. Vamos descobrir como umas regrinhas bem simples podem transformar o completo caos numa máquina, olha, perfeitamente organizada. Ok, vamos imaginar a situação. Pensa só na cena. Quem gerencia uma fábrica tem uma lista gigante de pedidos urgentes. Cada um tem um prazo, um tempo diferente para ser feito. Uma decisão errada aqui e pronto. Vira um efeito dominó de atrasos. Clientes super irritados e a linha de produção vira um verdadeiro caos. A grande pergunta é, por onde começar? O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender qual é o problema e quais são as regras do jogo. Depois, a gente vai rodar um experimento com 3 estratégias bem diferentes lá na nossa fábrica de brinquedos. E aí, no final, a gente bota os resultados lado a lado para ver qual abordagem leva o troféu. Olha, a solução para o caos da fábrica não é mágica não, é sistema. Então, vamos conhecer as ferramentas que podem, de fato, colocar ordem na casa. O primeiro conceito é o de sequenciamento. E é bem simples, na verdade. É só sobre colocar as coisas na ordem certa. Lá na nossa fábrica, isso significa decidir qual modelo de carrinho vai ser feito primeiro, qual vem depois, enfim, é definir a fila de produção. Depois que a gente sequencia, aí vem a programação. O que é isso? Basicamente, é pegar essa sequência e jogar num calendário. O carrinho A vai ser feito na segunda, o B na terça. É dar dia e hora para cada tarefa da nossa fila.
E por último, mas não menos importante, temos o controle. Esse passo aqui é vital. É hora de checar se o plano está funcionando mesmo. Os prazos estão sendo cumpridos? A produção está no rumo certo? Se a resposta for não, o controle permite que a gente corrija o percurso antes que o problema vire uma bola de neve. Com os conceitos definidos, está na hora de apresentar as 3 regras que vão competir entre si na nossa fábrica de carrinhos. Cada uma tem uma lógica totalmente diferente. Qual delas será que vai ser a mais eficiente para minimizar os atrasos, hein? Vamos ver. Começando pelo nosso primeiro cenário, vamos testar a estratégia LPT, que é a sigla em inglês para Longest Processing Time. A lógica aqui é bem direta. Vamos começar pelo pedido que leva mais tempo para ser fabricado. Bom, aqui estão 5 pedidos que a gente precisa organizar. Tem o produto A, que leva 5 dias e precisa ser entregue no dia 14, e vai até o produto E, que é super rápido, leva só um dia, mas o prazo é bem apertado, dia 3. Seguindo a regra do LPT, a gente começa pelo pedido C, que leva 6 dias. Ele termina no dia 7, super a tempo para entrega no dia 8. Perfeito! O próximo é o A, que também termina no prazo. Mas olha só o que acontece depois. O pedido B, que tinha que ser entregue no dia 5, só fica pronto no dia 15. São 10 dias de atraso. E o pedido E? Pior ainda, 15 dias de atraso. É um efeito dominó simplesmente desastroso. O resultado disso tudo? Um atraso médio de 5 dias por pedido. Ficou claro que começar pelo trabalho mais longo não foi a melhor ideia para manter os clientes felizes. Será que a segunda estratégia se sai melhor? Vamos testar agora o EDD, de Earliest Due Date. Dessa vez, a fábrica vai fazer o seguinte: priorizar os pedidos com os prazos de entrega mais próximos. Aqui, a urgência é que manda. Ok, olhando para as datas de entrega, o pedido E é o mais urgente de todos, com prazo para o dia 3, então começamos por ele. Depois vem o B, prazo para o dia 5. E olha que legal, os dois são entregues em dia. Os pedidos C, A e D têm os atrasos pequenos, de 1 a 3 dias, mas, nossa, nada comparado ao cenário anterior. O fluxo de produção mudou completamente. E o resultado? Uma melhora impressionante. O atraso médio caiu para pouco mais de um dia por pedido. Parece que focar nos prazos foi uma estratégia muito mais eficaz. E agora, para o nosso teste final, vamos ver o que acontece com a estratégia SPT, ou Shortest Processing Time. A lógica aqui é conseguir umas vitórias rápidas, sabe? Finalizar os trabalhos mais curtos primeiro, para ir limpando a lista e criar aquela sensação de progresso. Bom, seguindo a regra SPT, a gente começa com o pedido E, que leva só um dia. Depois o D, de 2 dias, os dois são concluídos rapidinho e sem nenhum atraso. O problema, claro, aparece lá no final. O pedido C, que é o mais longo, ficou por último e, por causa disso, terminou com 10 dias de atraso. O resultado final para essa estratégia foi um atraso médio de 2,4 dias. Foi melhor do que começar pelo trabalho mais longo, claro, mas ainda assim é o dobro do atraso que a gente teve quando priorizou pela data de entrega. Pois é, chegou a hora da verdade. Vamos colocar as 3 estratégias lado a lado e ver o que os números realmente têm para nos dizer. O placar final é bem claro. Se o objetivo principal é minimizar o atraso geral, a estratégia EDD, de data de entrega mais próxima, é a campeã indiscutível. Mas é interessante notar que as outras estratégias também têm seu valor. A SPT, por exemplo, como finaliza mais pedidos rapidinho, pode ser ótima para o fluxo de caixa. E a LBT, apesar do desastre no nosso exemplo, poderia ser usada para priorizar um cliente super importante que fez o maior pedido de todos. E a diferença fica ainda mais gritante quando a gente olha para este gráfico. A barra da estratégia EDD é visivelmente menorzinha, mostrando o impacto gigantesco que uma simples regra de priorização pode ter no resultado final. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não existe uma única regra melhor para todas as situações. A escolha certa depende totalmente do objetivo. O foco é minimizar atrasos para todo mundo? É deixar um cliente estratégico feliz com seu pedido gigante? Ou talvez seja melhorar o fluxo de caixa, terminando o maior número de tarefas possível? Cada objetivo vai pedir uma estratégia diferente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida, todos nós usamos algum tipo de regra de sequenciamento para decidir o que vem primeiro, muitas vezes sem nem perceber. Qual será que é essa nossa regra não escrita? E depois de toda essa análise, será que ela é a mais eficaz para a gente alcançar os nossos objetivos? Fica aí a pergunta.
E se existisse uma regra, uma regrinha simples para resolver um dos problemas mais complicados de eficiência que existem? Hoje, a gente vai desvendar o segredo por trás da chamada regra de Johnson. Pensa aí, qualquer processo que tenha 2 etapas. Pode ser montar um móvel, cozinhar uma receita complexa ou, claro, produzir alguma coisa numa fábrica. A ordem em que as tarefas são feitas, nossa, isso importa e muito. Mas qual é a ordem perfeita? Como é que se organiza tudo para terminar o mais rápido possível, do comecinho ao fim? A resposta, olha, nem sempre é a mais óbvia. Esse tipo de quebra-cabeça tem um nome técnico: sequenciamento de produção. E acertar essa ordem não é só questão de ser organizado, não. É sobre economizar tempo e, claro, recursos que são super valiosos. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar uma situação real. Pensa numa pequena gráfica. Ela recebeu 6 pedidos de livros infantis diferentes, e cada um deles precisa passar por 2 etapas, sempre na mesma ordem. Primeiro a impressão e depois a encadernação. Muito bem, então o desafio é esse aqui. Cada um dos 6 livros tem um tempo específico para impressão e outro para encadernação. O nosso objetivo é um só: descobrir a ordem exata para produzir todos eles, de modo que o último livro fique pronto no menor tempo total possível. A boa notícia é que a gente não precisa ficar quebrando a cabeça e tentando adivinhar. Existe uma solução matemática super elegante para esse tipo de problema com 2 etapas. É a famosa regra de Johnson. E o mais genial disso tudo é a simplicidade. A regra toda se resume a 3 passos bem fáceis que a gente vai repetindo. Vamos ver como isso funciona na prática, usando o nosso exemplo dos livros. Primeiro passo: encontrar o menor tempo de todos na tabela inteira. Se a gente olhar com atenção, vai ver que são os 35 minutos da impressão do livro B, certo? A regra é super clara. Se o menor tempo que a gente encontrou está na primeira etapa, que no caso é a impressão, essa tarefa vai lá para o comecinho da fila. Ou seja, o livro B vai ser o primeiro de todos. Pronto. O livro B já tem o seu lugar garantido como o primeiro trabalho da fila. Um já foi, agora faltam 5. Agora é que a coisa fica interessante. A gente basicamente ignora o livro B que já foi agendado e repete o processo. Qual o próximo menor tempo de todos os que sobraram? São os 40 minutos, lá na encadernação do livro D. E aqui a regra dá uma virada. Se o menor tempo está na segunda etapa, a encadernação, a tarefa não vai para o começo, ela vai lá para o final da fila. Olha só como a nossa programação está sendo construída, das 2 pontas para dentro. O livro B está fixo no começo e o livro D agora está fixo lá no final. E agora é só continuar repetindo. O próximo menor tempo é o do livro A na impressão, então ele vai para o primeiro espaço vago no começo, que é o segundo lugar. Depois vem o livro E, que fica em terceiro, e na sequência, o livro F, que pega o 4º lugar. Todos eles agendados no início, porque o menor tempo estava na impressão. Com isso, só sobrou um espacinho no meio, né? E um livro, o livro C. Então ele ocupa a 5ª posição. E é isso, tá aí a nossa sequência final e otimizada. B, A, E, F, C. E por último, o D. Ok, então a gente seguiu a regra e achou a sequência perfeita. Mas e o resultado final? A máquina de impressão ficou ligada por 306 minutos. Só que o projeto todo, do primeiro ao último livro, levou 388 minutos. Ué, de onde veio essa diferença de tempo toda? A chave para entender isso está bem aqui, no comecinho de todo o processo. A resposta está no início de tudo. A segunda máquina de encadernação ficou parada, ociosa, por 35 minutos. Por quê? Porque ela estava esperando o primeiro livro, o livro B, terminar de ser impresso. Esse tempo de espera inicial acaba empurrando todo o resto para frente. E além daquela primeira espera, pequenos gargalos vão se formando pelo caminho. Às vezes, um livro sai da impressão, mas precisa ficar numa filinha, esperando a máquina de encadernação terminar o livro anterior. São esperas que, infelizmente, são inevitáveis nesse tipo de processo. E é aqui que está a mágica da regra de Johnson. Ela não faz o tempo de espera desaparecer. Isso é impossível. O que ela faz é gerenciar esses tempos de uma forma inteligente. Ela organiza a fila para minimizar o impacto desses gargalos e garantir que o tempo total seja o menor possível. Então, a grande lição aqui é a seguinte: às vezes, um algoritmo super simples pode resolver um problema que parece complexo de uma forma brilhante. A regra de Johnson tira a gente do achismo de qual tarefa fazer primeiro e nos dá um método, uma resposta clara,
baseada em dados e que é comprovadamente a mais otimizada. Isso faz a gente pensar, né? Em que outras áreas da vida uma regrinha simples como essa poderia organizar o caos? Sei lá, desde arrumar a casa até a gerenciar projetos pessoais. A busca pela sequência perfeita parece que continua. Agradeço a companhia nesta análise. Pensa só. Uma empresa precisa entregar um produto numa data certinha. Qual é a melhor estratégia? Começar a produção o mais rápido possível ou deixar para o último minuto seguro? Parece uma escolha simples, né? Mas essa decisão pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo. Hoje, a gente vai desvendar os dois jeitos de resolver esse quebra-cabeça da produção. Então, vamos lá. O nosso desafio é esse aqui. A gente tem uma cadeira de escritório e um prazo final. Entregar até o dia 19. A pergunta parece fácil, mas a resposta mexe com custo, com eficiência e, claro, com a felicidade do cliente. Como é que uma fábrica decide quando apertar o botão de iniciar? Antes de sair agendando qualquer coisa, a gente precisa de um mapa. E para qualquer produto, esse mapa é basicamente a sua lista de ingredientes e o modo de preparo. Então, o primeiríssimo passo é sempre desmontar a ideia do produto, peça por peça, para entender como tudo se encaixa. E é aí que entra um conceito-chave, a estrutura do produto. Pensa nela como uma receita de bolo, ou melhor, como a árvore genealógica do produto. Ela mostra como as pecinhas menores se juntam para formar partes maiores, que no final viram o produto completo. Essa estrutura geralmente é organizada em níveis, sabe? Lá no topo, no nível 0, está a cadeira prontinha. Um degrau abaixo, no nível 1, ficam os grandes blocos, tipo a base já com as rodas. E lá embaixo, no nível 2, a gente tem as peças individuais. Entender essa hierarquia é o que vai permitir a gente planejar tudo direitinho. Beleza? Com o nosso mapa em mãos, vamos explorar o primeiro caminho. É a chamada programação progressiva, ou para frente. Ela basicamente responde à pergunta: se a gente começar agora, quando é que a gente termina? É aquela abordagem de mãos à obra o mais rápido possível. A mentalidade aqui é bem direta. Assim que uma máquina, uma equipe, qualquer recurso estiver livre, ele começa a trabalhar. O cronograma vai sendo construído a partir do primeiro dia disponível e vai avançando passo a passo até a gente chegar no produto final. Então, para o nosso exemplo, vamos combinar que o ponto de partida, o dia em que tudo pode começar, é o dia 10. E a gente começa por onde? Pelas peças mais básicas, lá do nível mais baixo. No dia 10, a gente dá o start na produção de tudo. Mas olha só, cada peça leva um tempo diferente para ficar pronta. O apoio de braço, por exemplo, fica pronto rapidinho, no dia 12. Já a base e as rodas só vão terminar lá no dia 14. Agora é que a mágica do planejamento acontece. Presta atenção em como uma coisa depende da outra. A gente não pode começar a montar o assento com apoio de braço até que as duas peças estejam prontas, o que só acontece no dia 13. A mesma coisa com a base. A montagem dela tem que esperar até o dia 14, quando finalmente todas as suas peças ficam prontas. Cada passo concluído, libera o próximo. E finalmente, o Grand Finale. Assim que o conjunto da base fica pronto, lá no dia 17, a gente pode, enfim, começar a montagem final da cadeira. Como essa etapa leva 2 dias, a gente termina exatamente no dia 19. Então, usando a programação progressiva, a gente descobriu a data mais otimista para entregar a cadeira. Dia 19. Perfeito, cumprimos o prazo do cliente. Mas, será que essa é a forma mais inteligente de fazer? Qual o custo disso? E aqui está o pulo do gato. Lembra da base e das rodas que ficaram prontas no dia 14? Elas ficaram paradas, pegando poeira no estoque por 3 dias inteiros, até a montagem final começar no dia 17. Esse estoque aí, no meio do processo, é dinheiro parado, é custo de armazenamento. E é para evitar esse tipo de coisa que existe a segunda abordagem, a programação regressiva, ou para trás. Se o primeiro método era sobre começar o mais cedo possível, este aqui é sobre começar o mais tarde possível. É a filosofia just in time. A lógica aqui é totalmente invertida. Em vez de partir do começo, a gente parte do fim, da data de entrega. O objetivo é fazer uma contagem regressiva para descobrir qual é a data limite para começar tudo e ainda assim conseguir entregar no prazo. Vamos lá, de trás para frente. A entrega é no dia 19, ponto. A montagem final leva 2 dias, certo? Então, para terminar a tempo, ela precisa, sem choro, começar no dia 17. Não tem margem de manobra aqui.
Seguindo o raciocínio, para a montagem final começar no dia 17, todos os conjuntos principais precisam estar prontinhos nesse exato dia. Então a gente vai calculando para trás. A montagem do assento tem que começar no dia 15 e a da base, que demora mais, precisa começar ainda antes, do dia 14. Tudo tem que se encaixar perfeitamente. E a gente continua essa engenharia reversa no tempo. Se a montagem da base começa no dia 14, as peças dela, a base e as rodas têm que estar lá, prontas. Como elas levam 4 dias para serem feitas, a fabricação tem que começar no dia 10. Aplicando essa mesma lógica para cada componente, a gente chega na data de início de tudo. E tcharam! A resposta! Para entregar no dia 19, o último momento para começar a produção é o dia 10. Sabe aquelas peças que ficaram paradas no estoque no outro método? Aqui não. Elas chegam na hora certa, prontas para serem usadas, o que, na prática, elimina quase todo aquele custo de armazenamento. Ok? Vimos os dois caminhos, os dois funcionam para o nosso prazo, mas eles representam filosofias de produção completamente diferentes. Vamos colocar os dois lado a lado para ver isso melhor. E essa tabela resume o dilema de forma brilhante. A programação progressiva, para frente, é ótima para manter todo mundo ocupado, mas gera mais estoque. Já a regressiva, para trás, é super enxuta, economiza uma grana em estoque, mas, por outro lado, trabalha no limite, com uma margem de segurança bem menor. Então, para a gente fechar, tudo começa em entender o produto, em desconstruir ele. A partir daí, a escolha entre ir para frente ou para trás é uma decisão estratégica. É um equilíbrio entre usar os recursos logo de cara versus o custo de manter material parado esperando. E isso deixa a gente com uma última reflexão. O nosso exemplo aqui foi perfeito, né? Tudo funcionou como um relógio. Mas e no mundo real? O que acontece quando um fornecedor atrasa entrega, uma máquina quebra ou um funcionário fica doente? Toda essa eficiência da programação regressiva vem com um risco embutido. A grande questão é, vale a pena correr esse risco? Fica aí a reflexão. Até a próxima. Olá, e se a gente descobrisse que muito provavelmente 80% do valor de um estoque vem de apenas 20% dos produtos? Pois é, gerenciar o que está guardado no armazém é uma das tarefas mais importantes e também mais delicadas de qualquer negócio. Hoje, a gente vai desvendar um princípio que pode de verdade transformar o caos do estoque em puro controle e, claro, em mais lucratividade. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como pode uma coisa tão importante para uma empresa ser, ao mesmo tempo, o seu maior risco financeiro? Pensa bem, o estoque é o que permite vender, o que permite produzir, mas cada caixa parada na prateleira é literalmente dinheiro que não está trabalhando. É um paradoxo que toda empresa precisa resolver. E para começar a resolver esse paradoxo, o primeiro passo é mergulhar de cabeça nesse dilema do estoque. A gente precisa entender por que ele é tão desafiador. Então, o que é estoque, afinal? Olha, é basicamente tudo. Desde a matéria-prima, os parafusos, os componentes que chegam dos fornecedores, passando pelos produtos que estão ali no meio da linha de produção, até o item final, prontinho na prateleira, esperando para ser vendido. É vital para as operações, claro, mas não podemos esquecer. Cada item desse representa capital parado, dinheiro que poderia estar rendendo em outro lugar. Ok, então, por que as empresas insistem em manter tanto dinheiro parado? Bem, a resposta é que o estoque funciona como uma espécie de amortecedor, um colchão de segurança contra a incerteza do mundo real. Ele garante que a produção não vai parar se um fornecedor atrasar a entrega. E mais importante, garante que o cliente vai encontrar o produto na prateleira quando quiser, mesmo que a demanda exploda de uma hora para outra. E essa citação aqui, olha, ela resume a situação de forma perfeita. Ter estoque é como contratar uma pólice de seguro contra imprevistos. O problema é uma pólice bem cara. O capital fica ali, imobilizado, e ainda existe sempre o risco dos produtos ficarem ultrapassados, encalharem ou até estragarem. Essa tensão toda, esse cabo de guerra financeiro, nos leva direto para uma briga que acontece dentro de toda empresa. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. A melhor forma de visualizar essa dinâmica é imaginar uma gangorra. Isso mesmo, uma gangorra. De um lado, senta o pessoal do financeiro. E do outro, o time de operações e vendas. E o detalhe é que eles querem empurrar essa gangorra para lados completamente opostos. E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara. De um lado, o financeiro está gritando, menos estoque, vamos liberar esse capital, reduzir custo de armazenagem, diminuir o risco. Do outro lado, o pessoal de operações e vendas responde,
Mais estoque. Assim a gente não perde venda, entrega mais rápido para o cliente e garante que a produção nunca pare. O grande desafio, claro, é achar o ponto de equilíbrio perfeito nessa gangorra. Tá, mas então, como se encontra esse equilíbrio? A resposta está num princípio super poderoso que muitos já devem conhecer, mas que, quando aplicado à gestão de estoques, é simplesmente brilhante. E aqui vem o grande clique, o momento ahá. A solução não é tratar todos os produtos do mesmo jeito. O verdadeiro segredo é entender de uma vez por todas que alguns itens são muito, mas muito mais importantes para o negócio do que outros. Esse gráfico ilustra perfeitamente o famoso princípio de Pareto, também conhecido como a regra 80-20. De forma geral, uma pequena minoria dos itens em estoque, algo em torno de 20%, corresponde à imensa maioria do valor financeiro total, cerca de 80%. E a ferramenta que a gente usa para identificar quem é quem nesse jogo é a análise ABC. A análise ABC, portanto, nada mais é do que um jeito inteligente de separar o joio do trigo. É categorizar os itens para que a atenção, o esforço e o controle sejam aplicados onde eles realmente fazem a diferença, em vez de se perderem tentando cuidar de tudo ao mesmo tempo. Agora, o ponto crucial está todo aqui, na tela. Os itens da classe A são os VIPs, poucos, mas preciosos. Eles exigem controle máximo, negociações afiadas com fornecedores, previsões de demanda cirúrgicas. Já os itens da classe C são o extremo oposto. Um monte de itens, mas com baixo valor individual. Para eles, um controle mais simples, mais relaxado e até estoques de segurança maiores fazem sentido para não desperdiçar tempo valioso. E a classe B? Fica ali no meio termo, com um controle moderado. Ok. Agora que o conceito ficou claro, vamos ver como a gente transforma essa teoria poderosa em uma prática de gestão que realmente funciona no dia a dia. O grande ganho aqui é uma mudança de mentalidade. É parar de tentar microgerenciar milhares de itens diferentes e passar a focar a energia nos poucos que realmente pesam no resultado financeiro. É sobre trabalhar de forma mais inteligente e não necessariamente mais dura. O processo em si é bem lógico, como a gente vê nesses passos. Primeiro, se calcula o valor anual de cada item. Depois, se cria um ranking do maior para o menor. E aí é só aplicar os cortes para definir o que é classe A, B e C. Antigamente, isso era um trabalho manual gigantesco, de planilhas e mais planilhas. Hoje em dia, os sistemas de gestão modernos fazem essa análise quase que automaticamente, o que torna o poder do 80-20 acessível a praticamente qualquer empresa. E este gráfico aqui, ele ilustra o resultado final de uma forma brilhante. A maior fatia do tempo e dos recursos da gestão deve ser dedicada aos itens da classe A. A classe B recebe uma atenção mediana e a classe C a menor atenção de todas, geralmente com sistemas de controle mais automatizados e simples. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além do estoque. Esse princípio 80-20 nos desafia a perguntar, em todas as áreas do nosso negócio e, por que não, da nossa vida, onde estamos realmente colocando nosso foco? Será que estamos investindo nossa melhor energia naqueles 20% de atividades que, no fim das contas, geram 80% dos resultados que realmente importam? Fica aí a reflexão. Gerenciar estoques parece complicado, né? Mas, no fundo, a grande questão é sempre a mesma: quando e quanto pedir. Nesta análise, vamos desvendar duas políticas essenciais que transformam esse desafio em uma escolha bem mais clara e estratégica. Beleza? Então, nosso roteiro é este. A gente começa entendendo o problema central que toda empresa encara. Depois, apresentamos duas soluções bem diferentes. Passamos por um cálculo na prática e, no final, colocamos as duas lado a lado para ajudar a decidir qual é a melhor para cada caso. Para começar, vamos entender qual é o grande desafio aqui. Gerenciar bem um estoque é comandar numa corda bamba. Um passo em falso e as consequências podem ser grandes. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? Como saber a hora exata de repor estoque? Se a gente pede tarde demais, o produto falta, o cliente fica na mão e a venda é perdida. Se pede cedo demais, o estoque fica lotado, o que significa dinheiro parado e mais custo. E para responder essa pergunta, existem basicamente duas estratégias, que são, quase o oposto uma da outra. Uma foca em pedir sempre a mesma quantidade, um lote fixo. A outra foca em verificar o estoque em datas fixas e pedir só o que for necessário. Vamos então conhecer a nossa primeira solução, a política de ponto de reposição. Pensa nela como um vigilante, que fica de olho nos níveis de estoque sem parar.
Imagina que esse sistema é tipo um alarme. A lógica é bem simples. O estoque vai caindo, caindo. Quando bate num nível mínimo que a gente já definiu antes, pá, dispara um gatilho. E aí, um novo pedido, sempre da mesma quantidade, é feito para reabastecer tudo. Olha que interessante esse gráfico. Ele mostra bem o que a gente chama de padrão dente de serra. O estoque é consumido, chega no ponto de reposição e, pimba, o pedido é feito. Aí tem aquele tempo de espera, o tal do lead time, e aí que o estoque de segurança entra para salvar o dia, evitando que o produto acabe. Chegou o lote novo, o nível sobe de novo e o ciclo recomeça. Tá, mas como a gente define esse número mágico, esse ponto crítico para fazer o pedido? Vamos ver o cálculo na prática? O processo é bem direto. São 4 passos para a gente transformar a teoria em números de verdade, que podem ser usados no dia a dia. A fórmula é a chave de tudo. E ela é mais simples do que parece. Ela basicamente soma 2 coisas: o que a gente espera vender enquanto o novo pedido não chega, mais uma gordurinha para queimar, que é o estoque de segurança para qualquer imprevisto. Esse estoque de segurança é exatamente isso, uma pólice de seguro contra imprevistos. E o tamanho dele vai depender do quanto de risco a gente está disposto a correr. Quanto mais certeza a gente quiser dar de que vai ter o produto, maior vai ser esse estoque. Para a coisa ficar mais concreta, vamos usar um exemplo prático. Pensa num produto onde a gente quer garantir 95% de chance de não faltar, e o fornecedor leva 3 semanas para entregar. A gente tem dados de venda das últimas 40 semanas para nos ajudar. Ok, para ter esses 95% de certeza, a gente precisa de uma margem. E para calcular essa margem, usamos um número que vem de uma tabela estatística, o chamado fator Z. Para 95%, esse número é 1,645. Pensa nele como um multiplicador, que diz o tamanho do nosso colchão de segurança. Agora é só aplicar a conta. A gente pega aquele fator Z, 16455, multiplica pelo desvio padrão da demanda, que é 1,93, e pela raiz quadrada do tempo de espera, de 3 semanas. O resultado dá 5,49. Como não dá para ter meio produto, a gente arredonda para cima. Estoque de segurança, 6 unidades. E agora o grande finale. A gente soma o que vende em média durante as 3 semanas de espera com aquelas 6 unidades do estoque de segurança. E o resultado é 367. Esse é o número. Bateu 367 unidades no estoque, hora de fazer um novo pedido. Agora vamos para o nosso segundo sistema, a revisão periódica. Se o primeiro era um vigilante, esse aqui funciona mais como um calendário. A lógica aqui é diferente. A gente não fica olhando o nível do estoque toda hora. Em vez disso, a gente marca um dia na agenda, tipo toda segunda-feira. Nesse dia, a gente vai lá, olha o quanto tem e pede a quantidade exata para voltar para o nível máximo que a gente quer. O tempo é fixo, o pedido é variável. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina aí, semana 1. A gente começa a segunda com 14 caixas. Vende, 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 chega na outra verificação, sobraram só 3, ou seja, foram vendidas 11 caixas. Então, qual o tamanho do pedido? Exatamente 11 caixas. Simples assim. Pedimos o que foi consumido para voltar para as 14 e começar a semana com o estoque cheio de novo. Beleza, agora olha a semana 2. O estoque foi reposto, começamos com 14 caixas de novo. Só que essa semana foi mais fraca de vendas e só saíram 2 caixas. E aqui tá a beleza do sistema. O pedido agora vai ser de quanto? Só 2 caixas. O período de uma semana se manteve, mas a quantidade do pedido se ajustou perfeitamente à demanda daquela semana. Chegou a hora do confronto, o vigilante contra o calendário. Vamos colocar os dois lado a lado para fechar essa história e ver qual se encaixa melhor em cada situação. Essa tabela aqui resume tudo. De um lado, no ponto de reposição, o gatilho é o nível do estoque. Do outro, na revisão periódica, é a data. Num, a quantidade do pedido é sempre a mesma. No outro, ela varia. É uma troca clara entre monitoramento constante versus planejamento periódico. No fim das contas, não existe uma resposta única de qual é o melhor. A pergunta certa é qual sistema conversa melhor com a realidade do negócio. Para um item super caro e importante, talvez valha a pena ter o vigilante de olho o tempo todo. Agora, para itens mais baratos, onde simplificar a compra é mais importante, o calendário pode ser o campeão. A grande questão é, o que é mais crítico gerenciar? O custo unitário do produto ou a complexidade da operação? A resposta para isso vai definir toda a estratégia de estoque.